Gente, olha aqui, vamos conversar sobre esse assunto muito sério, sobre quedas das pessoas mais idosas, um assunto muito importante para a gente estar por dentro. Você vai acompanhar esse VT para a gente entender e depois eu vou conversar aqui com o Dr. Ricardo. Vamos lá. As quedas são uma das principais causas de fraturas e graves lesões entre os idosos. Além disso, elas podem provocar hematomas, traumatismos cranianos e até mesmo a perda da autonomia. Por isso, é importante prevenir as quedas e adotar medidas de segurança no ambiente doméstico e fora dele. Algumas dicas para evitar as quedas são usar calçados adequados e evitar tapetes soltos, iluminar bem os cômodos, instalar barras de apoio no banheiro, fazer exercícios físicos regularmente e consultar o médico sobre possíveis efeitos colaterais de medicamentos. Mas qual a melhor maneira de se cuidar nessa fase da vida? Saiba mais agora no Bendita Hora. Estou recebendo aqui na Rede Vida de televisão, Dr. Ricardo Narras, que é ortopedista, médico do esporte, estou vendo aqui coordenador do Centro de Medicina do Esporte do Hospital 9 de Julho, preceptor de residência médica no Hospital Ipiranga. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, viu, doutor? Eu que agradeço o convite. Eu agradeço imensamente o senhor estar aqui. Eu sempre digo e gosto de ressaltar isso. Eu acho muito importante o médico que vem à televisão, vem aos meios de comunicação, trazer esse tipo de formação, não só informação, trazer essa formação para a população. Isso é muito importante. Então, obrigado mesmo. O senhor dispôs do tempo do senhor, de tantos afazeres e está aqui com a gente. Eu que agradeço mais uma vez a chance de estar aqui para falar com o seu público. Doutor, a queda é sempre um problema em qualquer idade. A queda é sempre perigosa. Às vezes uma pequena queda pode levar até a pessoa à morte e tal. Mas por que ela se torna algo mais grave? Por que ela se torna um problema e é um problema que passa a ser comum nos idosos, por exemplo? A tendência, infelizmente, quando a gente envelhece, a única coisa que melhora é a experiência, né? O resto vai e tudo. Esse negócio de melhor idade, eu também tenho minhas dúvidas. Pois é. A melhor idade é porque você chegou lá, né? É verdade. A alternativa é um pouco ruim. Mas os ossos, eles vão enfraquecendo, né? Sei. Os idosos, eles perdem a acuidade visual, ou seja, enxergam tão bem quanto, né? Existem alguns problemas também, às vezes, que devem ser corrigidos, tipo catarata, que não é corrigido. Sei. O equilíbrio se torna ruim, a coordenação ruim e todos os reflexos, eles se tornam mais lentos. Mais lentos, né? E com a fragilidade óssea, as quedas, elas não precisam ser tão, violentas, né? Como num adulto jovem, até os 40 anos. Quando você fala de fragilidade óssea, é só osteoporose ou tem outras? Osteoporose é o grau final da perda de cálcio do osso, mas a osteopenia seria o meio do caminho para que tudo acontecesse. E as principais quedas do idoso, quais são? Acaba sendo em casa mesmo? Quais acaba sendo a maioria no ambiente doméstico, doutor? A maioria no ambiente doméstico e esse é um período do ano que as quedas se acentuam. Mas por quê? Porque o frio, primeiro que os dias são mais curtos. Ah, tá certo, Então a gente tem mais escuridão. E o frio faz com que os idosos levantem durante a madrugada, vão urinar no banheiro, isso. E às vezes levantam no escuro, às vezes eles mudam, algum familiar muda os móveis de lugar, então ele perde aquela noção, aquela... referência, né? Exatamente. E era uma coisa, assim, natural para ele. Deixa de ser natural. Eu nunca tinha pensado nisso. Cai. Olha que interessante. Olha, gente, o pessoal que está aí na casa do idoso não se muda móvel, como se a gente... O pessoal mais jovem gosta de mudar, né? Mudar a decoração, põe televisão de cá, põe uma coisa de lá, Isso não se faz na casa do idoso, né? Não se faz. E se fizer, se houver necessidade. Por algum motivo, vai gradativamente. Então, muda-se uma peça, acostumou com aquela mudança, vai para uma próxima. Não se faz inteiro, um cômodo inteiro, né? Não. Devagarinho para que a pessoa... Agora, doutor, os fatores de risco que o senhor falou, a questão da visão, a questão da concentração, isso é uma coisa que tem que ser levada em conta também, né? Que o senhor falou. Isso, e audição. Audição.
Também. Audição. Então, isso tudo tem que ser testado, né? Os check-ups, eles deveriam ser feitos anualmente para ver como aquele idoso está caminhando. Agora, tem uma outra coisa, não sei se também a gente tem o fato do idoso sempre... Tem uma grande maioria de idosos que moram sozinhos também, né? Sozinhos, né? Isso também passa a ser um problema também, né? Então, depende um pouco da autonomia, Sim. né? E quando a gente acolhe um paciente desse no hospital, depois de uma queda, uma fratura, a gente estuda qual é a demanda daquele indivíduo, qual é a qualidade de vida que ele tinha, porque isso também interfere na conduta que o médico vai tomar. O doutor, tem uma coisa que acaba acontecendo, mais no senso comum a gente percebe, eu vi isso, hein, cara? Passei com isso com minha mãe mesmo. Depois de uma fratura, minha mãe teve uma fratura no fêmur, há uma mudança muito grande na vida dessa pessoa. E eu digo isso, minha mãe acabou falecendo, tem 2 anos que ela faleceu, mas depois da queda, houve uma mudança emocional, uma mudança na saúde mesmo, no vigor, né? Eu não sei se tem alguma coisa relacionada assim. Tem tudo a ver. Geralmente os idosos eles começam a ficar mais receosos de fazer coisas que eles faziam antigamente, de se expor, né? Eles têm um medo. E tem uma alteração fisiológica também, que alguns trabalhos têm. Que alguns trabalhos mostram que tem uma interferência não no raciocínio, mas na inteligência, na cognição. Né, na cognição dessas pessoas em relação ao que elas eram antes e depois. Eu percebi uma coisa muito nítida, depois que minha mãe quebrou o fêmur, uma mudança, até no humor, isso. Até se fecha mais. Ficou isso. E aí as coisas foram, assim, uma coisa foi puxando a outra, né? Isso, exatamente. Eu achava que era uma coincidência, mas acaba a gente conversando com muitas pessoas que passam por quedas assim, e parece que existe algo mais comum. Às vezes, acho que é uma sensação até de morte iminente. Isso é ruim, porque quanto mais imobilidade, pior é. Então, essas pessoas, independente de sofrerem fraturas ou não, elas têm que voltar a ser ativas. Para ter uma qualidade de vida melhor. Doutor, medicamentos, porque geralmente o idoso passa a tomar muito medicamento. Tem medicamentos que, de repente, podem propiciar ou proporcionar, de repente, uma queda, um desequilíbrio, alguma coisa? Então, alguns medicamentos que mexem com a pressão arterial, eles podem oscilar essa pressão, fazer uma baixa de pressão e aí a tontura vem. Então, tem alguns remédios que fazem isso, sim. Mas isso o médico está acompanhando, ele sempre vai estar... O geriatra hoje, que é uma especialidade clínica, né, da terceira idade, aí, da melhor idade, ele está sempre atento a isso. Porque ele é um médico que mais pega todas as áreas, exatamente, né? Tá acompanhando ele em todo mundo. Adaptar a casa para os idosos é de extrema importância para garantir a segurança e também a funcionalidade. Algumas das principais áreas que podem ser adaptadas incluem a instalação de rampas para evitar as escadas, tornando a casa acessível à cadeira de rodas ou andadores, instalação de barras de apoio nos banheiros, assentos elevados no vaso sanitário, corrimãos para auxiliar no equilíbrio e também instalação de barras de segurança no chuveiro para prevenir as quedas. Nos quartos é adequada a colocação de corrimãos ao lado da cama e a criação de um espaço de fácil acesso para armazenar pertences essenciais, além de uma iluminação adequada. Na cozinha, procure organizar os utensílios e alimentos em armários de fácil alcance, instalação de torneiras com alavancas em vez de botões giratórios e uso de eletrodomésticos adaptados como fogões com controles frontais e micro-ondas de fácil operação. Se puder, faça a instalação de sistemas de alarme na casa, sensores de movimento e telefones de emergência para garantir a segurança dos idosos.
Tapetes antiderrapantes e a remoção de fios e objetos soltos também são importantes. Uma boa iluminação em toda a casa é fundamental para evitar quedas e facilitar a visibilidade. O uso de luzes noturnas nos corredores e banheiros pode ajudar a evitar acidentes durante a noite. Olha, gente, interessante. Eu falo uma opinião minha. Tapete não devia existir, pelo amor de Deus. Não é assim nem para idoso, nem para ninguém. Tapete é a coisa mais anti-higiênica que tem, porque é pó que não é mais. E depois é o seguinte, qualquer pessoa pode cair no tapete. Então nem adianta antiderrapante, não devia existir. Opinião minha, doutor. Mas, doutor, a questão uma alimentação também adequada ajuda nessa questão de prevenção de queda do idoso, ou até mesmo uma possível queda, de repente, se ele vier recuperar? Na recuperação é fundamental e também para você construir os ossos, os músculos, o nutriente é fundamental. Sim. Uma nutrição balanceada, né, tendo tanto a proteína quanto o hidrato de carbono como a gordura, que é importante. Todos são importantes, a água, né, e os minerais, sais minerais. A questão da atividade física também é importante para o idoso. Então, à medida que o idoso vai fazendo atividade física, que é desejada em todas as idades... Todas as idades, verdade. Ele tem que adaptar a dieta também à sua demanda. Sei. Ele está gastando mais do que quando era sedentário. Então, ele vai começar a usar a reserva, que é desejável, vai Sim. diminuir o seu peso corporal, o quanto de gordura, mas, ao mesmo tempo, ele precisa de nutrientes para construir os músculos. Ele está trabalhando para fazer o coração trabalhar, no trabalho aeróbico, pulmão, tudo isso. Exercício físico, o senhor falou, é bom em qualquer idade, mas eu acho que o idoso pode fazer sempre exercício físico, pode? Sim. Então, o exercício físico, ele sempre tem que ser orientado. Tá. Independente da idade. Independente da idade, Exatamente. É verdade. Ele tem... Porque é como tudo, né? A gente tem a dose, que pode ser remédio ou veneno. O veneno, né? Então, o excesso. O exercício físico também. Não, porque é interessante que eu vejo, porque às vezes a academia é muito voltado, o esporte é muito voltado, está muito ligado com o jovem, mas eu acho muito interessante que o idoso sempre esteja fazendo algum tipo de exercício, né? Não precisa ser de grande impacto, mas precisa fazer o exercício, né? Às vezes ele se constrange de ir até a academia, justamente, mas né? ele pode se exercitar em casa. Casa, né? Ele não vai ser mais um atleta olímpico, então não precisa de grandes exigências. Não precisa querer também nada disso, então, se postar que está fazendo. Não. Mas, ao contrário, ele precisa carregar o netinho no colo. É verdade. É isso que ele tem que fazer. É engraçado, muitos idosos acabam fazendo um exercício, porque acaba saindo muito, levando, eu acho que é interessante. Porque às vezes para de dirigir, começa a andar também, que é importante também, né? E o ambiente familiar interfere. Isso eu ia perguntar, professor, diretamente. A questão do ambiente familiar, é importantíssimo muitos também. Estímulos, sabe? Não tratar o velho como um velho, inútil, largado. Não, ele tem que participar da vida, papel da talvez família uma intensidade menor, sim, de decisões, de tudo. Ele tem que se sentir útil. Isso que o doutor falou é interessante. Sentir útil, trazer isso para as decisões. Não é só deixar, o vovozinho ficar tratando. Porque às vezes há uma infantilização do idoso, né? Uma coisa... Geralmente o recurso é quando precisa um empréstimo consignado na aposentadoria. Eles vão lá. Mas... aí o vovô virou... Vira rei. Nossa, né? Mas do contrário, quando não tem mais empréstimo ali, é complicado mesmo. Doutor, eu acho também que a pessoa mais idosa, quando ela começa a sentir, isso é uma opinião mesmo, não sei, mas ela começa a sentir um pouco mais a questão do desequilíbrio, eu acho que ela não deve também se constranger em usar um apoio, uma bengala, nada disso, né, doutor? Não deveria, não. Porque isso ajuda muito, né? Isso, e também impede que ele pare. Impede que ele pare, é verdade. Porque, eu estou inseguro para andar, não vou andar. Então, se ele começa a andar com um tipo de apoio, ele pode até criar músculos para abandonar aquele apoio. Sei. Transformar aquilo numa coisa temporária. Ou até se habituar. Né? Eu acho que as pessoas respeitam os idosos até um certo ponto. Verdade.
infelizmente. Verdade. E os idosos com uma bengala, com um andador, acabam ganhando mais respeito ainda. Mais respeito. Então as pessoas prestam atenção. Eu sempre achei que existe uma sabedoria em toda a moda antiga, né? Porque antigamente a pessoa, ela não tinha muito câncer de pele porque estava sempre com chapéu. Ela não tinha muito problema de queda porque já o jovem já usava bengala como se fosse uma coisa, fazia parte do vestuário, né? Bengala. Guarda-chuva. Guarda-chuva, é verdade, o guarda-chuva. E mesmo Então, eu acho que esses hábitos foram sendo abandonados e a gente, de repente, começa a perceber mesmo. Doutor, eu queria agradecer muito o senhor. Muito obrigado, doutor. Isso. A clareza, o senhor é professor, por isso que é muito tão claro o objetivo assim. Então, muito obrigado o senhor ter vindo aqui. Eu queria muito que você pudesse seguir o doutor no Instagram. No Instagram, acho que é contato hoje pelo Instagram, é muito importante. Olha, o Instagram do doutor é muito fácil, é RM Narras. Né? Narras, Narras é H, a gente tem um som de R, né? No árabe, né? Narras. RM Narras. Então, pode @RM Narras, siga aí o doutor médico, ortopedista, médico do esporte. Eu queria agradecer, obrigado mais uma vez, doutor, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, parabenizar você, porque as informações, hoje em dia, né, tem que ser buscadas em programas que trazem qualidade. E por isso que eu disse, como é importante pessoas com uma palavra abalizada vir à televisão, porque hoje tem tanta porcaria sendo disseminada, né? Fundamental. Mas muito obrigado, doutor.